O tema da mensagem, o título é O Tribunal de Cristo. O tema é o Tribunal de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ser mais expressivo, o Tribunal de Cristo, baseado e pautado na Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, diz a Bíblia. Os destinatários da segunda carta aos Coríntios eram filhos de Deus, muitos de nós sabemos, pessoas renascidas que um dia estarão com o Senhor Jesus Cristo, o Deus da Bíblia. Apesar disso, em 2 Coríntios fala de um tribunal e de um julgamento que ainda virá. Está escrito, amados, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. À primeira vista, essa passagem parece estar em contradição com o Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, que diz assim, como está escrito, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas essas passagens serão contraditórias, aleluias, mas essas palavras serão contraditórias, aleluias, e como está escrito, compareceremos diante do tribunal de Cristo, mas está em contradição com João 5,24, que diz que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ao qual eu transfiro a honra, a glória e o louvor. Prossigamos então na meditação da Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 5, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para fixação em nossa mente da mensagem bíblica que Deus nos concede nesse dia, voltemos um pouco ainda no título da mensagem. O título é o Tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Relembrando então que os destinatários da segunda carta aos Coríntios eram filhos de Deus, pessoas renascidas, que um dia estarão com o Senhor Deus e com Cristo Jesus e o Espírito Santo no céu. Apesar disso, em 2 Coríntios fala de um tribunal e de um julgamento que ainda virá. Está escrito que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. À primeira vista, essa passagem parece estar em contradição com João 5,24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas essas passagens serão contraditórias apenas se não levarmos em consideração que haverá diversos julgamentos futuros, diz a Bíblia. Haverá diversos julgamentos futuros. Pois bem, dependendo eu, e sempre sou dependente da misericórdia de Deus e da revelação através que Deus me concede através da palavra dele, da meditação em busca na palavra dele. Pois bem, em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está mencionando um julgamento
bem diferente daquele a que Jesus Cristo se refere no Evangelho de João. Nós cristãos também teremos de prestar contas diante de um tribunal, mas neste estará em julgamento apenas nosso galardão e não a sentença por nossos pecados, diz a Bíblia. Nossa culpa foi expiada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que ele derramou na cruz do Calvário em favor de nós, que ele derramou na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade. A saber, o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Amados, Cristo derramou seu precioso sangue na cruz do Calvário, onde pagou por toda a nossa culpa e de uma vez por todas. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados no poder de Deus, na misericórdia de Deus, no nome santo de Jesus Cristo, no louvor e no poder do Espírito Santo de Deus e de Cristo. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Em Colossenses, amados, capítulo 2, versículo 3 ao 15, a Bíblia fala que o Senhor rasgou o escrito de dívida que era contra nós e que ele triunfou sobre o pecado e a morte. Existem passagens que dizem que somos participantes dessa vitória de Cristo. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, como está escrito, mesmo assim, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que triunfo seria, amado, esse se um cristão acabasse perdendo sua salvação outra vez? Essa é a pergunta. Que vitória seria essa se o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus da Bíblia, que não poupou seu próprio Filho Jesus Cristo, permitisse que Satanás lhe arrancasse novamente seus filhos salvos e eleitos? Isso não seria triunfo. Mas prossigamos na meditação sob a unção de Jesus Cristo e para a glória do Deus da Bíblia. Mas nós, cristãos, cheios do poder do Espírito Santo, somos, por meio de Cristo, já e desde agora, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Igreja Viva de Cristo, examinemos nossas vidas sob a unção de misericórdia de Deus, que nossa culpa foi expiada definitivamente e nosso pecado está esquecido. O escrito de dívida foi rasgado, não apenas colocado de lado para uma cobrança futura, mas Jesus pagou o preço, derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar e nos comprar para Deus. Isso é perdão pleno, amados, e completo. Não há mais nada que acuse os filhos de Deus, e por essa razão que não entraremos mais em juízo. Quem nele crê não é julgado. Atenção, servos e servas do Deus vivo e de Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder na minha vida, na minha casa. O sangue de Jesus Cristo repreende todo o mal físico e espiritual nessa hora. O sangue de Jesus Cristo repreende toda a investida do maligno no mundo físico e no mundo espiritual contra a nossa vida, igreja, nessa hora.
porque a mão de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a nos guardar e a nos proteger. O Senhor dos Exércitos vos ama e tem nos guardado, habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavio e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola meio-dia. Caiu 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisará o leão e a aspe, calcará os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O que habita debaixo da proteção do sangue poderoso de Jesus Cristo pode dizer ao Senhor Deus, Tu és o meu refúgio, a minha proteção, o meu baluarte, o Deus vivo em quem confio, para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos em Cristo, você já ouviu essa frase? O tribunal de Cristo julga o quê? Quantas vezes muitos de nós fizemos essa pergunta a nós mesmos no nosso pensamento e diante de Deus a respeito do tribunal de Cristo? Como podemos imaginar o tribunal de Cristo, igreja? Obviamente, qualquer tentativa de comparação é deficiente, mas vamos traçar alguns paralelos com a premiação do Oscar. Todos os convidados não vêm ao evento para serem insultados ou zombados, debochados. São personalidades escolhidas e privilegiadas participando dessa grande festa. Muitos deles são homenageados, recebem um Oscar, um buquê de flores, um beijinho no rosto, por exemplo, ou alguma outra distinção. Pois bem, mas nem todos recebem o prêmio máximo, que é a estatueta do Oscar. Obviamente haverá os frustrados por terem sido esquecidos, enquanto outros recebem as honras. Mas apesar das decepções, todo mundo fica feliz por estar ali participando. E é algo bonito, mesmo que os níveis de alegria e satisfação não sejam iguais para todos. Então, o Deus que vivificou os mortos está neste lugar, está a nos guardar, a nos proteger. O Senhor Jesus Cristo nos concede essa comparação. Deus não espera de nós, igreja e amados irmãos, atos grandiosos e heróicos. Ele espera nossa fidelidade genuína ao Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, a santa palavra viva de Deus. Uma coisa é certa, igreja e amados ouvintes, Deus conhece o nosso pensamento, a nossa mente ou coração. Não conseguimos enganá-lo de forma alguma. Como é fácil ficar dizendo tudo para o Senhor, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus.
enquanto o nosso pensamento fala uma linguagem bem diferente, muitas das vezes. Igreja, a Bíblia diz que no tribunal de Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, não será nossa arte dramática e nossa capacidade humana de representar que estará sendo avaliada quando estivermos diante do tribunal de Cristo, mas a verdadeira disposição de nosso pensamento, aleluia, tudo que nós cristãos possuímos na vida, igreja, é dom de Deus. E quando mais recebemos, mais teremos de prestar contas quando estivermos diante de Cristo, diante do tribunal de Cristo. O parâmetro não é termos tido muitos admiradores para nossos dons ou sua apreciação e seu louvor para o que fizemos em vida, mas se fizermos o uso correto, se fizermos o uso correto e adequado de coração, de pensamento sincero, de mente sincera, de tudo aquilo que o Senhor Deus nos concede, igreja, amados ouvintes. Então, se você tem o dom de falar, então não fique falando superficialidades, mas proclame o Senhor ressuscitado, o Cristo da Bíblia, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, o poder que há no sangue de Jesus Cristo, que está espiritualmente sobre a nossa vida. E quando cremos assim na Bíblia, o sangue de Jesus poderoso até se materializa no nosso corpo físico, nos concedendo vitória para a glória de Deus. Então, se você tem o dom de escrever, por exemplo, então não escreva extensos tratados de filosofia que tão pouco proveito trazem, mas escreva de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque um dia, igreja, ouvinte do poder de Deus, todos nós teremos de comparecermos diante do tribunal de Cristo para recebermos o nosso prêmio, segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio de nosso corpo físico, enquanto nós estivermos vividos nesse mundo, nessa terra. É o que está dizendo o texto, a palavra de Deus. Então, não construam uma casa sobre a areia, mas na rocha que é Jesus Cristo. Não há igreja ou obra missionária que não seja justa, por ajuda, seja da forma que for. Entre os cristãos existem muitas capacidades enterradas porque ficamos preguiçosos demais e perdemos a coragem de servir, muitas das vezes, 100% do nosso tempo a Cristo, a fazer a vontade de Deus. Então, é necessário que nós, como igreja de Cristo, seguidor de Cristo, venhamos refletir sobre como está a nossa vida diante de Deus, porque bem brevemente, no tempo de Deus, porque ele diz lá no tempo de morrer, tempo de amar, tempo de abraçar e tempo de afastar, é necessário que venhamos refletir, porque brevemente no tempo de Deus, todos nós estaremos diante do grande tribunal de Cristo. Mas se tão somente a nossa vida continuar aos pés de Cristo, debaixo do sangue de Cristo, quando Deus assinar a nossa transferência, quando Deus assinar que nosso corpo físico morra naturalmente,
ou se Deus permitir que o nosso corpo físico seja matado, se tão somente nós que somos cristãos, que estamos vivos ainda, servindo a Cristo, morremos continuadamente servindo a Cristo, quando no tempo de Deus nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, nossa alma não será lançada no inferno e a seguir no lago de fogo, mas nossa alma entrará na vida eterna e serviremos a Cristo, seremos felizes no céu de Cristo para sempre, para a glória de Deus. Então, muitos cristãos verdadeiros vivem sonolentos, desperdiçando seus dons, sem usar tudo aquilo que receberam do Senhor Deus e que poderia contribuir tanto para a honra de Deus. Assim muitas igrejas vivem na prostração, não é verdade? Podemos viajar na unção da palavra de Deus e imaginar cada filho de Deus usando plenamente todos os seus dons e talentos na obra do Senhor, o Deus da Bíblia. Que força concentrada isso representaria na terra? Ao invés disso, muitas igrejas ficam atacando as outras. Existem obras com fundamento, igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 ao 15, está escrito mesmo assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, aleluias, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Como está escrito: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O fundamento do fofoqueiro é fazer fofoca da vida dos outros. É verdade? O fundamento dos filhos das trevas é fazer maldade. Mas a nossa fé está alicerçada em Cristo. O fundamento dos crentes é Jesus Cristo. O fundamento dos cristãos é Jesus Cristo. Esse fundamento está assentado sob a graça de Deus. É um presente. Podemos fazer a comparação com uma casa. O fundamento está posto e é o mesmo para todos os cristãos. Porém, nós, igreja, começamos a edificar individualmente a nossa casa sobre esse fundamento. O que edificamos são as nossas boas obras. Aí nos perguntamos: será que a casa vai aguentar as provações, enxurradas, até o fogo? Aqueles cuja obra permanecer são os que edificaram sobre o fundamento de Cristo e receberão recompensa no tribunal de Cristo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Porém, aquele cuja obra queimar, sofrerá dano, mas o fundamento permanecerá intacto, ou seja, a salvação, aleluia, que se firma sobre o fundamento,
e sua base não será perdida pelo cristão, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Recordemos, igreja e amados ouvintes, da comparação com a premiação do Oscar. O convite foi feito irrevogavelmente. Estamos lá na festa, talvez nomeados ou nomeados para algum prêmio, mas não fará com que nos expulse do recinto. Pois bem, naturalmente precisamos ter cuidado com esse tipo de analogia, para não pensarmos de forma demasiadamente humana em relação a todas essas coisas que se referem ao futuro. Precisamos ter em mente que tocamos uma área que supera em muito nossa capacidade de imaginação e desafia por completo toda a nossa lógica. Alguém poderia argumentar: tudo bem, estar lá já será ótimo, já será uma boa coisa. Alguém poderá argumentar: já estou aqui mesmo, é o que importa. Mas a grande verdade, o que importa é estar salvo. Muitos pensam: como deve ser terrível o tribunal de Cristo. Quando eu percebi que grande recompensa eu poderia estar recebendo e que me coube tão pouco. Não sei como será realmente quando estivermos diante do tribunal de Cristo. O ladrão um dia vai ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Os assassinos um dia vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Os verdadeiros cristãos um dia vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Então, continuemos nós, cristãos verdadeiros, servindo a Cristo, porque no tempo de Deus, na hora de Deus, todos nós teremos de comparecermos diante do grande tribunal de Cristo, para receber o bem ou o mal, segundo o que tivermos feito por meio do nosso corpo físico. Então, não sei como será realmente, amados, quando estivermos diante do tribunal de Cristo. Mas deveríamos ficar bem conscientes de que ali não será um lugar de juízo e castigo, mas de recompensa e premiação. Por outro lado, devemos ter em mente que poderá ser vergonhoso quando for revelado como desonramos o Senhor, Deus vivo, enquanto vivemos. Está escrito: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. A frase de hoje é: como podemos receber galardão no tribunal de Cristo? Repetindo, a frase de hoje é: como podemos receber galardão no tribunal de Cristo? Como podemos receber galardão no tribunal de Cristo? Quantos podem dizer: eu quero chegar ao céu para servir meu grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, o Deus da Bíblia, ao Espírito Santo? As recompensas que serão entregues diante do tribunal de Cristo são simbolizadas na Bíblia por meio de coroas. Como está escrito: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis
todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, sob a unção de Cristo, nossa luta espiritual é por uma coroa de vitória que não estraga nem se deteriora. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus a qual nós servimos. Igreja de Cristo Jesus na terra. Os servos de Deus e do Cordeiro são os salvos que um dia estarão com o Senhor. Sendo assim, a maior alegria será de fato servir o Salvador Jesus Cristo. Esse serviço, na eternidade, não será serviço de escravo no sentido comum. Nós serviremos a Santíssima Trindade, ao Deus vivo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, está escrito mesmo assim, para a glória de Deus. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A Bíblia diz ainda que iremos reinar com ele, pois conforme está escrito mesmo assim, sob a unção de Deus e de Cristo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, os servos de Deus reinarão pelos séculos dos séculos. Esse reinado, em conjunto com Cristo, também é um serviço. Não reinaremos para nós mesmos, mas para o Senhor Deus e com Cristo. Em Apocalipse 22, 4, fala que veremos sua face e que seu nome estará em nossa fronte. Seu nome, seu santo nome estará em nossa fronte. Isso demonstra que somos propriedade dele e que nada mais poderá nos separar do amor e da presença de Deus e do Cordeiro Jesus Cristo. Para todo sempre estaremos nós dentro do céu de Cristo, servindo a Cristo, em espírito, em verdade e fé. Em Apocalipse 21 escreve assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ou usufruir do agrado santo e divino de Deus, o Deus Todo-Poderoso, fazer parte do seu círculo mais íntimo, ficar sempre perto do Salvador Jesus Cristo, isso tudo não é uma recompensa altamente desejável. Então, o fato de que cada cristão estará diante de Deus no tribunal de Cristo, prestando contas a Ele, aleluias, sugere que devíamos fazer uma reflexão da nossa vida, enquanto vivíamos na terra e servindo a Deus, e colocar, se porventura a vida espiritual de algum de nós cristãos está fora do prumo de Deus, eis aí a chance de colocarmos a nossa vida no prumo espiritual de Deus, debaixo da misericórdia de Deus e do poder que há no nome e no sangue de Cristo.
para que no grande dia, quando nós estivermos diante do grande tribunal de Cristo, seremos salvos e recebemos a recompensa que é entrar na vida eterna de Deus e servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em espírito, em verdade e fé, e viver para sempre na eternidade com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deveria nos estimular a sermos fiéis e a direcionar as prioridades da nossa vida de acordo com a avaliação que nossos atos terão diante da eternidade. Importante será o que o Senhor, Deus vivo da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dirá na hora do julgamento diante do tribunal de Cristo, quando nosso Salvador, o Cristo, ungido de Deus, pesará e avaliará nossas obras. Nesse julgamento, a alegria será predominante, já que teremos parte na vida eterna e estaremos vendo o Deus vivo, Jesus Cristo, face a face, adentrando a indescritível glória eterna. Mas, afinal, quantos de nós já fizemos essa pergunta a alguém ou a nós mesmos? O que é o tribunal de Cristo? A frase, igreja, tribunal de Cristo, pode ser resumida numa palavra grega cujo nome é bema, que significa uma plataforma elevada de arbitragem, de recompensa. É um local onde as obras e a vida do crente será analisada. Quando formos arrebatados e já tivermos lá no céu, seremos julgados pelas nossas obras, caráter, frutificação na terra, e não seremos condenados, com base em Romanos capítulo 8. Então, sob a unção de Deus e direção divina do Espírito Santo, e sob as misericórdias de Jesus Cristo que está sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de todos nós, o tribunal de Cristo irá determinar as recompensas ou perdas e não a salvação, pois todos que estiverem no tribunal de Cristo serão, no mínimo, salvos. O tribunal de Cristo será um dos primeiros eventos das bodas do Cordeiro de Deus, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja. Então, continuemos nós aprendendo com os ensinamentos do Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada revelada aos nossos corações, para a glória exclusiva de Deus. As bodas do Cordeiro é a celebração pela vitória da igreja e tem a sua duração estimada de 7 dias, como as bodas judaicas que duraram 7 dias. Sendo assim, todo o período de 7 anos deve ser considerado como as da bodas do Cordeiro, O tribunal de Cristo é sem dúvida a igreja, para os cristãos e não para os não crentes. O tribunal de Cristo trata-se dos crentes dando conta de suas vidas a Cristo. Glórias e louvor e majestade sejam transferidas para o Deus da Bíblia,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tribunal de Cristo é sem dúvida para os cristãos e não para os não crentes. O tribunal de Cristo trata-se dos crentes dando conta de suas vidas a Cristo, segundo tudo aquilo que tiver feito por meio do corpo físico, seja bom, seja mau, sejam frutos bons, sejam frutos ruins, mas teremos de prestar conta a Cristo quando estivermos diante do tribunal de Cristo. Bendito, exaltado seja o Deus que coloca a palavra ungida dele revelada na boca de cada um de nós que pregamos o reino de Deus, o evangelho de Cristo, o poder de Deus nessa terra. O tribunal de Cristo não determina a salvação de ninguém, como muitos pensam. A nossa salvação é determinada pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar e também pela nossa fé em Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Quando o versículo diz todos, igreja, percebe-se que não haverá exceções. Todos os verdadeiros cristãos de todas as línguas e nações estarão lá diante do tribunal de Cristo. O termo comparecer sugere uma tradução da palavra grega pônero ou fônero, que significa ser claramente visto, ser explicitamente manifesto. Esse então é um dos significados desta palavra que vos foi mencionada no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu faço uma pausa para transferir a honra e a glória, o louvor e a majestade ao Deus da Bíblia, através do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e continuar agradecendo a Deus pela proteção espiritual e física na vida de cada um de nós, em Cristo Jesus. Amados, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, todos os crentes arrebatados e transformados vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Nesse evento, não haverá julgamento pelos pecados, as obras que foram praticadas pelos salvos na terra é que serão julgadas, a fim de que recebam ou não os galardões. Em todo o tribunal há um juiz. Jesus Cristo será o juiz que julgará as obras, boas ou más, realizadas enquanto estávamos na terra. Você já se perguntou: alguém poderá ser condenado no tribunal de Cristo? O propósito do tribunal de Cristo é avaliar as obras de cada um, se foram dignas ou não. A obra de Deus deve ser realizada em conformidade com sua palavra. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mesmo que os motivos sejam sinceros, visando o bem do reino de Deus, os métodos que se devem usar precisam ter a aprovação de Deus, pois muitos têm usado métodos modernos, mas meramente humanos. As obras serão classificadas no tribunal de Cristo da seguinte forma: ouro, prata e
pedras preciosas, igreja. Essas serão a classificação. Pois bem, transferindo a glória para Deus e para o Senhor Jesus Cristo, eu, o pecador, diante da palavra de Deus, diante da misericórdia de Deus, diante do nome glorioso e poderoso do Deus da Bíblia e do Senhor Jesus Cristo, prossigo sob a direção do Espírito de Deus e a unção de Jesus Cristo. Esses materiais representam as obras daqueles que desempenharam a obra de Deus como bom servo. Os crentes que terão em seus pés esses materiais serão aqueles que buscaram glória não para seu nome ou ministério, mas para a glória de Deus e de Cristo. A palavra prata, então, igreja, simboliza o preço da redenção pago pelo Senhor Jesus Cristo. São as obras feitas pela graça de Deus, expondo o verdadeiro plano de salvação a um incrédulo com o nosso espírito que Jesus Cristo tinha. São, portanto, as obras dignas de arrependimento. O Deus que vivifica os mortos é vivo na nossa vida, na nossa fé. Ouro simboliza as coisas celestiais, a palavra, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As obras em ouro são as obras feitas em Deus, conforme a sua palavra diz. Pedras preciosas simbolizam o Espírito Santo, como um adorno para a sua noiva. São as obras feitas através do poder do Espírito Santo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Muitos salvos terão suas obras comparadas a materiais de fácil combustão. Isso demonstra que haverá pessoas cujas obras não resistirão quando passarem pelo crivo do fogo divino, fogo santo, o fogo celestial em Cristo. É possível, então, que estes servos compareçam perante o tribunal de Cristo com um sentimento de remorso pela oportunidade perdida. Aleluias, aleluias, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que hoje cada um de nós continuemos a aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, inclusive a oportunidade de servirmos a Ele, inclusive a oportunidade de fazer o bem, de fazermos o bem, se possível, o tempo todo, em nome de Jesus Cristo. Pelo fato de não terem prestado um bom serviço ao reino de Deus, muitos têm perdido a oportunidade de servir a Deus como deveria servir, com amor e fé e verdade. Madeira, na Bíblia, é símbolo das coisas humanas, é uma figura da árvore que cresce por si mesma. Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana. No fogo do julgamento, elas irão desaparecer. O feno sugere também capim, erva seca, quer dizer, são obras aparentes, mas sem consistência, sem vida, tais como a erva seca. O capim é perecível
e representa as obras dos que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro ou se o evento tiver destaque na mídia. Estes já receberam o seu galardão aqui mesmo. Palha. A madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca. Não resiste à força do fogo. O vento a leva com facilidade. A pergunta é: o que sentirão aqueles cujas obras foram consumidas pelo fogo? A resposta é: não receberão completo galardão. Não receberão completo galardão. Então, continuando, será considerado o menor no reino dos céus, terão tristeza ao verem suas obras queimadas. Vocês conhecem as coroas que os salvos receberão no tribunal de Cristo? É a pergunta que eu vos faço. Pois bem, são elas: coroa incorruptível, quer dizer, todo aquele que luta de tudo, se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Existe também a coroa da vida. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Existe também coroa de glória. É quando aparece o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. A coroa, amado, da justiça, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vocês também já devem ter ouvido falar da coroa da exultação. Porque qual é a nossa esperança, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor Jesus Cristo, e que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do nosso corpo físico. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O tribunal de Cristo, ou o bema de Cristo, é um evento onde os crentes serão recompensados pelas suas obras e acontecerá após o arrebatamento da igreja. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo físico, ou bem ou mal. Igreja, ouvinte, participante do poder de Deus, muitos de nós sabemos, e quem de nós não sabemos, podemos ver agora que no Brasil, país em que vivemos, existem 91 tribunais. Os 91 tribunais do Brasil se dividem em
61 tribunais federais, Supremo Tribunal, 4 tribunais superiores, 27 tribunais regionais eleitorais, 24 tribunais regionais do trabalho, 5 tribunais regionais federais, 30 tribunais, 27 tribunais de justiça, 3 tribunais de justiça militar. Esses são os números de tribunais que existem no Brasil, amados e queridos irmãos. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, perfeita reconciliação com Deus. Ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz. Ele dá o que a sua conduta merece. Glórias e louvores sejam transferidas para o Deus da Bíblia através do Espírito Santo em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que a fé é dom de Deus. Logo, para alguém crer no Senhor Jesus, é preciso receber de Deus essa graça. Em termos práticos, no dia em que você creu em Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou em seu pensamento e começou a obra de vivificação. Você que estava morto espiritualmente, só acordou para a vida por causa da ação vivificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo nos habilitou a crermos em Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa alma, como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós cristãos, praticantes da Bíblia, praticantes do poder de Deus. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós e também o seu penhor, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando o seu Espírito Santo passou a habitar em nós, como se não bastasse, Deus afirma ainda que o seu Espírito Santo em nós é o penhor da nossa herança, a garantia de que irá finalmente cumprir em nós a sua promessa de salvação eterna. Salvação eterna. É necessário que nós, como cristãos, venhamos pedir a ajuda de Deus para continuarmos desenvolvendo em nossa mente, no nosso espírito, na nossa vida, a salvação de Jesus Cristo que reina em nós, na nossa fé, na nossa alma. Andando por fé e não pelo que vemos. Quando nós andamos por fé em Cristo, nós não somente entramos no sobrenatural de Deus, mas fazemos sua vontade e o que lhe agrada, pois assim, a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os verdadeiros cristãos são aqueles que enxergam pelos olhos da fé sobrenatural em Cristo e aquele que reconhece o mundo espiritual como algo real. Não é fácil, amados, andar por fé, pois andar pela fé significa renúncia de si e entrega total à vontade de Deus, entrega total a Jesus Cristo,
Entre a total vontade do Espírito Santo. Andar por fé é dizer sim para Deus e dizer não para o pecado. Dizer sim para Deus significa obedecer à voz de Deus, significa obedecer a Cristo. Tem pessoas que andam no engano, tem pessoas que andam na incredulidade, tem pessoas que andam na inveja, tem pessoas que andam fazendo fofoca da vida alheia, tem pessoas que andam contendendo com o seu próximo, tem pessoas que andam na mentira, tem pessoas que andam na prostituição, etc, etc. Por aí vai. Mas nós que somos de Deus e fazemos o bem, sem olhar a quem, andamos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos a certeza e a convicção que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Jesus Cristo. Para agradar a Deus, primeiramente precisamos ter fé em Deus, em Cristo e no Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Ele também disse: creio em Deus, creio também em mim. Porque sem fé, como já dito, é impossível que alguém agrade a Deus, porque é necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam em Cristo Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreu capítulo 11. A santidade é um estilo de vida de alguém separado para Deus, mas que vive no mundo sem se contaminar com o mundo. Por isso, a vida cristã deve ser uma vida prática e santidade nem sempre é deixar de fazer algo, mas sim corrigir a prática para que ela glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Então, para a glória de Deus e transferindo a glória para Deus em Cristo Jesus, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai celestial, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Então, igreja, Deus se agrada de uma vida de obediência a ele. Quem ama e segue a Deus, agrada a Deus, agrada ao Senhor Jesus Cristo, agrada ao Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias e aleluias. Nós vivemos dias, igreja, neste mundo, onde encontrar uma forma de como agradar a Deus tem parecido uma tarefa muito difícil de se realizar. Devemos buscar em Deus armas poderosas que nos farão triunfar contra o pecado. Só assim conseguiremos agradar a Deus em meio a toda a falta de temor presentes neste século e assim lutar contra a frieza no amor e, consequentemente, queda espiritual. Precisamos atentar para algo que o cristão, com o passar do tempo, tem deixado de lado: a palavra de Deus.
e por não conhecê-la, o povo está fadado à destruição. A Bíblia diz, mesmo assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Um povo bem, para ser bem estabelecido nesta terra, precisa conhecer as leis do seu país, bem como eles, para viver a plenitude que o seu país oferece. Assim também, igreja, é o cristão. A diferença está em que as leis que o regem está na Bíblia, a palavra de Deus, o poder de Deus. E essas leis se aplicam a cidadãos que vivem neste mundo, porém não são deste mundo, são cidadãos dos céus. O cristão que deseja agradar a Deus neste mundo andará na contramão deste mundo como um cidadão do céu, vivendo aqui nesta terra, onde os conceitos e valores deturpados estarão batendo de frente com a santa palavra de Deus. Estará batendo de frente com a santa palavra de Deus. Se você perseverar até o fim servindo a Cristo, você herdará a coroa da vida. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo físico, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Então, adore a Cristo, sirva a Cristo, obedeça a Cristo, converse sempre com Deus através do Espírito Santo e da meditação da Bíblia no nome de Cristo. Deixe o Espírito Santo te conduzir nessa vida. Deixe Cristo governar a sua mente, a sua vida. Deixe Cristo dominar você, seu pensamento, suas vontades. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Está escrito. Na vida é possível que muitos de nós passemos por vários tribunais. Aqui na terra, porém, no tribunal de Cristo, todos vão ter que se apresentar, que passar para prestar contas ao justo e grandioso juiz, que julgará a cada um de nós segundo o bem ou o mal que tivermos feito neste mundo, nessa vida, nessa terra, enquanto vivemos aqui, ou enquanto tivermos vivido aqui. Então, prossigamos sob a unção de Jesus Cristo, que rege a nossa fé, o nosso coração, o nosso falar, para a glória de Deus, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor dos exércitos é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Amado, no universo há um só legislador, que também é o juiz, que é o criador de todas as coisas. Portanto, tem o direito de legislar e de julgar, pois quem tudo fez, tudo a ele pertence. A lei de Deus garante a vida enquanto é obedecida, mas desobedecida, no caso, o sofrimento e a morte. A lei de Deus garante a vida enquanto é obedecida, mas desobedecida ocorre uma ruptura entre o desobediente e o Criador, rompendo-se a ligação vital. Pois bem,
Diz a Bíblia: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenado. Perdoai e serei perdoados. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Apliquemos nosso pensamento em não colocar qualquer pedra de tropeço no caminho das pessoas, no caminho dos nossos irmãos em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A frase é: a morada eterna do cristão. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca ou esta casa em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. E foi Deus que nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito Santo como garantia de tudo o que Ele tem para nós. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor Jesus Cristo. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor Deus dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo com o Senhor Deus e com Cristo. Porque todos nós temos de comparecer, todos nós teremos de nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que tiver feito, de bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. Diz a santa palavra de Deus, para a glória de Deus. Reflitamos então que cada um de nós um dia teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo amado. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, está escrito na minha Bíblia mesmo assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, hoje, amanhã e para todos sempre.